A cultura informa. Opinião. Chegando o professor Carlos Silva para trazer o seu comentário nesta tarde. A gente vai conversar justamente sobre tudo isso que está acontecendo. Cenário político aí, ó, a mil, muita coisa acontecendo. Professor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor Carlos Silva. Qual o tema do comentário de hoje? Nosso tema de hoje é "Para não dizer que não falei das flores". Geraldo Vandré. Vamos ao comentário. Bom, eu quero trabalhar esse comentário em 2 pontos. O primeiro é sobre exatamente 58 anos que fazem do regime ditatorial militar brasileiro, que ocorreu a partir de 1964. E o outro ponto rápido é exatamente sobre essa questão das renúncias de prefeitos ou de qualquer outro mandato executivo para se concorrer a uma eleição. Esse assunto da renúncia, eu não trato ele personalizado, porque isso trata-se de uma estratégia política em busca do poder. Mas partindo do primeiro comentário, eu vejo o presidente da República, assim como alguns generais do Exército, tentando valorizar, vangloriar primeiro o regime militar como se fosse uma coisa de intervenção, né? Uma coisa boa para o Brasil, e o presidente praticamente afrontando o STF na pessoa de qualquer ministro, né? Porque ele representa todo o STF de maneira extremamente absurda e com falta de comportamento democrático. E eu queria chamar a atenção para as pessoas o seguinte: você sabe como funcionava a educação de 1964 a 1985, tendo governo militar como gestor? Você sabe como funcionava a segurança pública? Você sabe como funcionava a saúde? Você sabe como funcionava a inflação na época do governo militar? Para você ter ideia, na educação, por exemplo, os estudantes, educadores, professores eram calados, expulsos, presos e muitos deles assassinados. A estrutura pedagógica não atendia toda a população brasileira, né? Ela amarrava uma educação à base do medo, da uma obediência absurda cívico-militar, tentando promover uma atitude de um aluno como se fosse um escravo na sala de aula e um escravo no mercado de trabalho. A outra questão da saúde, por exemplo, nós tínhamos o quê? Um sistema de saúde extremamente bagunçado, né? Absurdamente privatizado, não é? Até porque não existia um SUS, um sistema de saúde único, existia um INAMPS, né? Que foi criado em 64, e esse INAMPS, ele só tratava as pessoas se tivessem com a carteira profissional registrada. Aquele que não tivesse não seria atendido devidamente pelo sistema de saúde. E ainda faziam parcerias com clínicas privadas que não tinha regulamentação, nenhuma lei regulamentava essa situação, e as pessoas em geral não tinham como ser atendido pelo sistema de saúde. Com relação à segurança, para se ter ideia, de 1964 a 85, eram 11 homicídios a cada 100 mil habitantes no Brasil. Não é? Isso foi um censo de 1980, enquanto nas capitais eram 20 homicídios por 100 mil habitantes. Não é? Então a violência não era alcançada pelo poder público, nós não tínhamos promotoria pública, nós não tínhamos toda a estrutura de direito, instrumento de justiça que hoje favorece a sociedade e o trabalhador e a trabalhadora brasileira, né? Nós tínhamos uma inflação absurda de 64,5% ao ano, não é? Aonde naquele período nós tivemos a maior explosão da dívida externa brasileira, alcançando cerca de 55% do PIB da época, o que vale hoje 102 bilhões de dólares em 1984, não é? Então, era assim o comportamento do governo militar, sem falar da imprensa. A imprensa não tinha como dar notícias verdadeiras, seria aquilo determinado
pelo governo militar. E aquele que não atendesse seria assassinado, seria talvez não torturados ou torturadas. Né? Tivemos vários artistas que foram expulsos, que foram presos, e uns que não tinham nada a ver com ideologia, como era o caso de Elino Julião, com a sua música, que não tinha nenhum envolvimento ideológico. Ele foi chamado pela Polícia Federal porque gravou a música O Burro é Quem Trabalha. Então era um regime perseguidor que não atendia às necessidades do povo brasileiro. Só a partir de 1988, com o governo civil, com a democracia civil, é que a sociedade veio a ter novas universidades, veio a ter um sistema único de saúde que atende a todos, independentemente da sua condição social ou econômica, né? Uma imprensa com possibilidade de dizer o que pensa, apenas atendendo aquilo que determina o nosso Código Penal. Nós temos hoje uma sociedade livre, e quando nós observamos um presidente da República, capitão do Exército, generais nas pastas ministeriais, nós estamos vendo a incapacidade funcional deles, porque 3 anos e 6 meses praticamente, não tiveram condição de melhorar a vida do trabalhador. Pelo contrário, só piorou, não é? Então, é preocupante quando um presidente da República e generais começa a tentar elogiar um período extremamente sangrento. Deve ter alguma coisa por trás. E com relação à renúncia, o que nos chama a atenção, porque esse é um ponto de vista do cidadão, do analista, do cientista científico e dos próprios políticos. O político, ele cada dia vai apresentando às pessoas que ele não tem proposta pessoal, não tem projeto, aliás, não tem projeto de reparo social, eles têm estratégia política. A renúncia é um descontrato, uma quebra de compromisso entre aquele candidato, aquela candidata para com o seu eleitorado. O eleitorado sofreu uma espécie de engano, uma espécie de vigarismo político, ou seja, ele acreditou que tal pessoa pudesse concluir seu mandato e tentar colocar em prática todos os projetos que foi apresentado à sociedade em eleições extremamente caras, onde as pessoas até perderam amizades por ficar de um lado de um candidato e, de repente, esses candidatos renunciam àquilo que foi colocado durante a campanha, que seria o compromisso de cuidar da cidade. Porque hoje nós não temos mais candidatos com proposta ideológica ou proposta tratando a sociedade através de um princípio da engenharia social. Não, eles hoje usam um mote. Qual é o mote do momento? Vou cuidar do povo, vou cuidar das pessoas, como... É interessante cuidar da pessoa, não é, se vai cuidar é porque a situação está ruim. É preciso entender que não existe caridade, existe uma coisa chamada engenharia social. Se eu cuido de uma rua utilizando a engenharia civil, eu trato do povo atendendo aos critérios de uma engenharia social. Não é uma caridade, não é ninguém está elegendo um padre Cícero, está elegendo um gestor que vai usar as engenharias disponíveis em todos os campos para melhorar a condição de vida de seus munícipes. E, infelizmente, essas renúncias deixam bem claro que nós estamos caminhando para uma política não só comercializada, mas com toque extremamente de um marketing agressivo, onde as pessoas querem apenas chegar ao poder e não necessariamente chegar ao ponto de solução para a sociedade. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura em Forma. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Na Cultura, 1h53. 1h53. A participação dos ouvintes pelo Facebook, o WhatsApp, tem ainda o nosso canal no YouTube. Lembrando que a gente está aqui acompanhando o sorteio para a Copa 2022 no Catar. Daqui a pouco, Cultura Entrevista com Tony, com Fúvio, com Wilson Bezerra e Antônio Carlos comentando o sorteio da Copa do Mundo. Isso mesmo, a gente por enquanto conta com a sua participação falando aqui sobre política, sobre ciência social. Afinal de contas, estamos com o professor Carlos Silva. Você, a partir de agora, pode mandar sua pergunta sucinta para o nosso WhatsApp da Rádio Cultura, nosso Facebook e também YouTube. Começa aqui, do Rivaldo Souza de Bezerros.
disse o seguinte: boa tarde, professor. Lula está só analisando as falcatruas dos adversários. O Cícero Silva também mandou uma mensagem, ele está ouvindo a gente lá de Pombos, e ele disse que gosta muito do comentário do professor Carlos Silva e está dizendo que só vai dar Lula. Quando ele diz só vai dar Lula, é que as pesquisas, não só as pesquisas, os movimentos culturais, os movimentos sociais começam a fazer um cerco em prol da proposta Lula. É isso que está acontecendo. Provavelmente é essa proposta que vai chegar à vitória. Malaquias, o Ademário Malaquias também falou o seguinte: parabéns, professor, hoje o senhor botou furando, na linguagem do ouvinte, tem que botar furando mesmo nessas bactérias políticas. E o Bruno disse: o professor Carlos Silva deu uma aula agora, é exatamente isto, inclusive com letra maiúscula. A ideia é transformar a notícia, e eu só acho que é o papel do educador, do professor, do cientista social, em transformar a notícia em conhecimento, porque você pode até enganar o presente, você pode até apagar a realidade do presente, porém nunca vai poder apagar a história. Essa é a questão. Trazer aqui a mensagem do Índio Agargiani, dizer que, reforçar como o André falou agora há pouco, não é? Está ocorrendo o sorteio das seleções que irão participar da Copa do Mundo no Catar. Agora no grupo A, André, já saiu inclusive, está o Catar e a Holanda. Já começaram aí a ser definidos os grupos, aos poucos por aqui, viu? Sendo definidos. A primeira parte foram os cabeças de chave, né? Isso. Grupo A, Catar, o grupo B é Inglaterra, C, Argentina... França no grupo D, grupo E, Espanha, Bélgica no grupo F, Brasil grupo G e Portugal no grupo H. Bom, fazer o seguinte, trazer aqui a mensagem, até porque quem vai destacar isso tudo aqui é quem entende muito de futebol. Wilson Bezerra, não é isso? Entende muito, Antônio Carlos, e vai contar logicamente com o comando do programa, Tony Maciel e o Fúvio Wagner. O Índio Agagiani diz assim: boa tarde, estamos no hospital de guarnição, no Exército, em João Pessoa. Professor, vamos falar a verdade. 31 de março de 64, a KGB queria instalar comunismo no Brasil, mas o Exército brasileiro não deixou. Assim a gente não deixou. Foi isso que ele colocou aqui. Primeiro você diz a fonte. Essa é a primeira questão. Você não pode sacudir informação no ar sem fonte. Segundo, eu acho que você fugiu das aulas de história, principalmente da sua identidade social. Em metade de 74, o povo Quinja se reunia na aldeia Crama. Essa aldeia foi atingida por um pó branco soltado pelos aviões militares, matando 33 índios e conselheiros e missionários que estavam naquele momento. Sabe por quê, Índio? Porque os militares naquela reserva a partir de 74. Tudo isso porque o Plano de Integração Nacional, decretado pelo general Emílio Garrastazu Azul Médici, previa uma ocupação de 2 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia. Esse genocídio pela ditadura militar, e você que é da classe não observa e procura defender exatamente os soldados do exército, o exército da época, e você defendendo exatamente como eles, os soldados que viviam para a pátria, tá certo? E morria sem razão nenhuma, como dizia a música de Geraldo André. Aqui, só complementar a mensagem do Índio, ele disse que isso só não aconteceu, porque se o exército tivesse deixado, hoje o Brasil seria uma segunda Venezuela ou uma segunda Cuba. Bom, vamos lá, Tony? Tem mais uma participação do ouvinte, o Bruno Fernando discorda do professor e disse que só vai dar Bolsonaro porque ninguém quer mais um corrupto no poder, principalmente Lula. Olha, quando você fala isso, eu queria que você falasse e dissesse assim: a fonte, a pesquisa diz que Lula é corrupto, que Lula é condenado. Mas você está batendo de frente com o que diz os dados. Você sabe qual é o partido que é o segundo maior partido do país, talvez da América Latina, com 1.600.000 filiados? É o Partido dos Trabalhadores. Então o que aconteceu? O cara está na frente. Não é questão ideológica. Aí sim, você pode até defender a proposta do seu candidato. Agora, colocar informações fake newsadas é outra coisa. Aqui do Manuel do Boa Vista está dizendo que
era para não ter eleição, pois, na opinião dele, Lula já ganhou segundo as suas colocações. Não, veja, não são as minhas colocações. Quem está dizendo são a maioria dos institutos de pesquisa. E o cerco, Lula teve agora há pouco na UERJ, Lula teve agora há pouco numa reunião com vários artistas brasileiros, Lula teve até reuniões fora do país, onde trabalham, valorizam o nome dele. Isso é o que está mostrado na mídia. Então a lógica é essa aí, que vai dar, pode ocorrer o contrário, pode. Mas eu estou me referindo a essa lógica de momento. Temos uma dúvida aqui do ouvinte, né? Nesse caso, ele está perguntando, no caso da renúncia da prefeita Raquel Lira e dos prefeitos também que renunciaram para concorrer ao cargo de governador do estado, ele quer saber se tanto o prefeito ou a prefeita, né, ou quem renunciou, vai poder voltar para o cargo caso não seja eleito. Uma pergunta importante dizer que executivos, não é? Eles, quando eles saem para concorrer outra função, não é, outro cargo, eles renunciam e não se licenciam. Então, nesse caso, quem deixou as prefeituras, caso não consigam ser eleitos governadores, eles não voltam mais, porque eles renunciaram à função. Tá, inclusive, nem pode concorrer na próxima eleição. No caso, por exemplo, quem já teve 2 mandatos, né, eleição e reeleição, ela não pode concorrer em 2024, caso não ela conheça. ou ele, exatamente. Isso. Como ele perguntou aqui, né, direcionado à prefeita Raquel Lira, então fica aí a resposta para o César das Rendeiras, que foi quem teve essa dúvida. Pois não, professor? E tem uma coisa que eu acho interessante, que a atitude da prefeita, na minha opinião, desse momento, ela fecha o ciclo dos Liras no Executivo Municipal, né? Não vai, nesse momento não se apresenta nem outro herdeiro Lira que poderia herdar esse patrimônio político de gestão. Ela fecha o ciclo do Lira porque vai passar, se não ganhar, passa 8 anos fora de todo o universo político, e aí só vai poder trabalhar a qualquer outro tipo de legislatura. Mas no caso da prefeitura de Caruaru, eu acho que se fecha o ciclo dos Liras na questão do executivo. Ok. Professor, muito obrigado pelos comentários. Professor, muito obrigado por sua participação nesta sexta-feira, fechando a semana. Me despeço do senhor e também dos ouvintes da Rádio Cultura. Afinal de contas, a partir de segunda-feira estarei de férias, mas mesmo quando eu voltar, nós já teremos o comando do programa com o André Santiago e o Tony Maciel, que já começou conosco hoje. Essa é a grande verdade. Então, ao senhor, um forte abraço. Sempre bom contar com a sua participação e vou continuar, logicamente, ouvindo o programa agora no comando dos meus colegas André e Tony Maciel. Professor, um abraço. Um abraço, professor. Bom final de semana e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Eu que agradeço, desejo a você boas férias. A cada um ano de trabalho você tem 30 dias para fugir de todo esse embaraço funcional e dessa pressão psicológica, onde você vai se revitalizar e voltar com a sua capacidade, com a sua inteligência, com a sua competência na área que você atua. Até terça-feira, Dido Montenegro, aliás, André Santiago, e Tony até Maciel. terça-feira, Tony Maciel, e até terça-feira, ouvintes do Cultura Informa.